Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Richard e eu sou o criador aqui do canal Confeitaria de Rua e eu quero ajudar você hoje a escolher o melhor doce para você vender. Então se você está na dúvida, está começando aí no mundo da renda extra ou quer começar uma renda principal com doces e não sabe que docinho vender, hoje eu vou dar para vocês algumas dicas práticas para você escolher a melhor opção. Então vamos lá para o vídeo. Primeira dica, identifique o seu público-alvo. Bom, entenda as preferências do seu público e os locais que eles frequentam ali na região que você quer vender. Então, por exemplo, vamos supor que você ali frequente uma região que é muito rica em academias, por exemplo. Isso pode te acender um alerta para, eu posso ir mais para a parte fitness, posso vender uma salada de frutas no pote, ótima opção. Posso, mesmo vendendo os meus doces tradicionais, ter uma opção fit, uma opção sem açúcar, sem glúten, ou que, por exemplo, eu já vi trufa de whey. Cara, isso em academia, o pessoal quer comer um docinho ali e é uma ótima opção. Outra coisa, a região que você atua, você vende perto da hora do almoço, da janta ali numa região rica em restaurante. Então vamos ali para uns doces que o pessoal gostaria de comer depois de uma refeição. Talvez um bolo no pote, um pudim. Hoje a gente tem umas forminhas muito bonitinhas para vender pudim. Que mais? Se você vende mais à noite, você tá ali perto de barzinho. Então o pessoal tá ali bebendo, às vezes deu uma exagerada também, que é um açúcar. Então vender ali uma trufa, um brownie, alguma coisa rápida de comer. Você entender o contexto em que você tá vendendo o seu doce é muito importante. Outro exemplo, você tá ali numa região com restaurante com bastante opção vegetariana, vegana. Então você ter opções de doces veganos pode ser também interessante. Tudo vai depender de você entender o seu público-alvo. Então tenha isso em mente para você escolher o seu doce e começar a pensar no que você vai vender. A segunda dica é: entenda e pesquise a concorrência que você vai ter. Então você está vendendo ali num local que já tem bastante pessoas vendendo doces ou não. Se não tiver, é mais fácil. Você está com menos concorrência, você fica um pouco mais livre. Mas se já tem a concorrência ali, você vai escolher um doce diferente, você vai ver pontos fortes e fracos dessa concorrência e tentar se diferenciar neles. Se você for no mesmo doce, tem um diferencial, seja na embalagem, nos ingredientes, nos sabores. Se você vai para um doce um pouco mais... Isso é para um doce igual, né? Se você for para um doce mais diferente, tudo bem, essa concorrência vai amenizar um pouco, mas é alguém vendendo doces ali junto com você. Então você pesquisar, saber preço, essas coisas que a concorrência está aplicando, é interessante para você escolher o seu doce. Vou dar o meu exemplo. Eu vendi por muito tempo no centro da minha cidade. E lá eu vendi trufas. E lá já tinham pessoas que vendiam. Só que o que acontecia? Essas pessoas vendiam mais barato, porém era uma trufa industrializada. E o gosto não era dos melhores. Então no começo foi um pouco difícil, porque a minha trufa era um pouco mais cara. Acho que o pessoal vendia 5 por 10. E era no próprio centro que tinha lojinha que vendia essas trufas industrializadas a R$1. Então a diferença ali no preço já estava complicada. Mas eu mantive o meu preço um pouco mais elevado, vendia as minhas a 3 por 10. Uma 4 e 3 por 10. E com o tempo, o próprio pessoal que foi comprando foi falando: nossa, sua trufa é muito gostosa. Eu falava, por questão de ser artesanal, utilizo produtos de qualidade. E com isso eu fui me diferenciando da concorrência que vendia um produto industrializado. Então esse foi um dos meus diferenciais. Então essa é uma ótima dica para você. E a terceira dica é: avalie a sazonalidade. Eu tô falando aqui com você e acontece que você pode ser de qualquer parte aqui do país. Você pode ser do norte, do nordeste, do sul. E qual é uma grande diferença disso? O clima. Então entenda o clima para vender os seus doces. Se você está num local muito quente, talvez não seja legal você trabalhar ali muito com chocolate, como por exemplo as trufas. Se você trabalha no sul, você está no inverno rigoroso, acredito que não muitas pessoas vão querer comprar um geladinho gourmet, por exemplo. Então você atacar a sazonalidade e entender também o que o seu cliente gostaria de acordo com o clima também é uma ótima jogada. Por exemplo, se está muito calor, você vai vender um geladinho. Se está muito frio, aí sim é legal você trabalhar com coisas de chocolate. Então entenda isso também, porque isso
vai afetar a maneira com que você vai vender também. Tá muito quente? Vou vender geladinho, eu preciso de uma caixa térmica. Se eu for vender chocolate num lugar que tá um pouco mais quente, eu também vou precisar manter mais refrigerado esse produto. Então, entender a sazonalidade também vai afetar muito nas suas vendas e no produto que você vai escolher para vender. Não que você não possa vender um chocolate num local muito quente ou um geladinho gourmet num local muito frio. Acontece que você precisa otimizar o seu produto para que você venda mais. E nada impede de você oscilar durante todo o ano. Quando tiver numa época mais quente, eu vou vender um geladinho. Quando tiver numa época um pouco mais fria, vou partir para alguma coisa com chocolate. Aqui na minha região eu já vi muito pessoal vendendo, por exemplo, chocolate creme quente no frio, e a mesma pessoa, quando tá calor, tá lá vendendo água, tá vendendo geladinho gourmet, porque ela ataca o que a pessoa vai estar precisando no momento de acordo com o clima. Então essa também é uma ótima ideia. E a próxima dica é: custo-benefício e qualidade dos ingredientes. Isso também é muito importante para você vender os seus doces. Você tem que ter lucro para ganhar dinheiro. Então é muito importante que durante todo o processo de produção dos seus doces você tenha controle dos custos. Então coloque ali cada coisinha que você está gastando e inclusive as coisas que são meio que incalculáveis. Eu geralmente faço assim, eu calculo tudo que eu gasto para fazer o meu doce, e eu preciso colocar ali também um pouco da minha mão de obra e o que eu não consigo calcular que eu estou gastando, como por exemplo gás, energia elétrica. E então como eu faço esse cálculo? Eu calculo tudo que eu estou utilizando na minha produção, que é calculável, e eu adiciono 25% em cima desse produto para ter o meu custo do meu doce, para depois, sim, geralmente eu multiplico por 2, 2,5 para ter um lucro de aproximadamente 100% ali, para ver o meu preço de venda. Então é muito importante você também ter isso em mente. Outra coisa é a qualidade dos produtos. Eu sempre prezo muito pela qualidade dos meus produtos. Eu utilizo hoje em dia produtos para fazer os meus doces que tenham um custo-benefício bom, porque o meu público-alvo ele não é, por exemplo, um de alta renda. Então eu não preciso utilizar um chocolate Callebu da vida para fazer o meu doce. Eu utilizo um chocolate de qualidade, num custo-benefício bom. Eu utilizo da marca da Cical, por exemplo. Leite condensado é outro exemplo. Eu utilizo leite moça quando está na promoção, mas quando não está, eu dou a preferência ali para um custo-benefício bom, que é um produto que não é tão caro e tem uma boa qualidade, que são, por exemplo, os leite condensados e cremes de leite da Italac e da Piracanjuba. Então você entender um pouco também se o seu público demanda de uma alta qualidade, como por exemplo esses chocolates mais caros, leite condensados mais caros, tem que ser imputado no seu gasto. Então, você também precisa entender isso. Vamos para a próxima dica. Valeu. Bom, e a próxima dica, ela tem a ver com a variedade do seu cardápio e as embalagens atrativas. Bom, é muito importante você oferecer uma boa variedade de produtos para o seu cliente, primeiro para que ele não enjoe, né? Então, eu, por exemplo, quando vendia trufas, eu nunca saía de casa todo dia com o mesmo sabor de trufa. O que eu fazia? Eu saía com alguns sabores diferentes todo dia e com os clássicos, que esses eu mantinha sempre, que é o que o pessoal mais gosta. Por exemplo, brigadeiro, leite ninho, ninho com Nutella. Esses sabores eu mantinha todos os dias, que eu sabia que era o que mais saía. E aí eu sempre ia modificando alguns sabores para ter novidade para o cliente, porque eles sempre gostam disso. Depois que você pega a clientela e até para você conquistar a clientela, você apresentar vários sabores é muito interessante. E sempre com uma embalagem atrativa. Então as pessoas primeiro vão comer com os olhos. Então se você tem uma boa apresentação dos seus produtos, até mesmo o jeito de armazenar, a maneira que você mostra esse produto para os clientes, vai afetar se ele vai querer comprar ou não. Então é muito importante você despender ali um esforço para fazer uma embalagem bonita para o seu produto. E a última dica que eu trago para você é: faça teste de mercado e escute o feedback do seu cliente. Então, se você está na dúvida de qual doce começar, ou você quer fazer alguns testes, isso é ótimo no começo. Você produzir diversos tipos de doce, faz ali um bolo no pote, uma trufa, um cone trufado, brownie, brigadeiro gourmet, e vai pra rua testar. Então você vai um dia com esse doce, vai um dia com o outro doce, vai testando, ver qual vende melhor. Você pode também testar diferentes
horas do dia, isso também pode afetar. Às vezes um horário de pico ali com o pessoal saindo do trabalho, você pega eles ali que tá com uma fomezinha, pô, uma ótima estratégia. Então fazer esses testes de tipos de doce, hora que você vai vender e até o jeito de abordagem. Então se você quer fazer uma abordagem mais com uma história falando assim, olha só, eu tenho um sonho disso, disso e disso, eu tô vendendo doce para isso, é uma maneira de abordagem. Se você quer só fazer uma venda mais direta, falar, olha, eu tô aqui com doce, você não gostaria de comprar um? Então, também fazer esses testes no começo, para que você entenda o que vai ser mais eficaz para você. Porque é muito individual de regiões que você está vendendo. Até mesmo dentro da mesma cidade, diferentes regiões vão demandar diferentes maneiras de fazer a venda. E outra coisa importante é o feedback do cliente. Então sempre escute seu cliente. Quando o pessoal fala, não, o cliente tem a razão, realmente, na maioria das vezes, eles têm razão. Então se eles falam, pô, tá muito doce, pô, o chocolate, ele tá derretendo, aí já entra lá na sazonalidade, né? Tipo, tá muito calor, você tá vendendo chocolate, eu comprei aqui a trufa, ela tá meio super derretendo aqui, tirei da embalagem, já estava toda melecada. Então, você se atenta nos detalhes e no feedback do cliente para melhorar o serviço e o produto que você está entregando. Então, isso é de suma importância, porque se uma pessoa fica insatisfeita com o seu produto, pode ser que na próxima vez ela não compre mais. E o contrário também é super válido. Você cria a clientela quando você vende um produto e ela gosta muito e ela vai estar ali comprando sempre. Então, é importante não tentar pisar na bola, né? Digo dessas coisas simples, às vezes eu vendi um doce que não estava com uma qualidade muito boa, porque eu já estava com ele ali há uns 2, 3 dias para vender, sabe? Você vai entendendo sobre o seu doce e os seus clientes para melhorar as suas vendas. Bom, então foram essas dicas que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, se vocês gostaram, por favor, clique aqui em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com alguém que você ache que essas informações vão agregar e que você possa ajudar elas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!